repente você está penteando o cabelo, percebe que ele está caindo mais do que o normal. Existem alguns fatores que contribuem para isso, a alimentação, o estresse, mas quais são os cuidados que a gente tem? Vamos acompanhar nessa reportagem que abre o programa. Passar a escova nos cabelos e de repente perceber que os fios estão caindo, até mais que o normal. Às vezes isso pode assustar, mas ter cabelos bonitos e saudáveis depende de uma série de fatores. A queda de cabelo é um problema muito mais comum do que se imagina. Para se ter uma ideia, em todo o mundo, 15% dos homens que nascem com predisposição genética para a calvície começa a perder cabelo a partir dos 17 anos. 80% entre 20 e 26 anos. Os outros 5% começam a perder cabelo depois dos 30. No Brasil, 50% dos homens costumam ficar calvos. As mulheres também sofrem com um problema. E com elas, as causas mais comuns são alterações hormonais e da tireoide, dietas para emagrecimento, estresse físico e emocional, pós-cirurgias e partos, uso de alguns medicamentos, lúpus e outras doenças autoimunes, desnutrição grave, neoplasias, dermatite seborreica. Você tem a queda de cabelo androgenética, que essa é mais comum no homem do que na mulher, que é aquela que o pessoal fala que é a careca que aparece no homem. Então é aquela perda de cabelo na região parieto frontal occipital, né, a região mais central, que a gente vê muito comum, muitos homens têm essa perda de cabelo. E você tem a alopecia androgenética feminina, que essa é menos comum, a gente sabe é muito mais comum no homem do que na mulher, mas a mulher pode perder cabelo de forma genética, então ela vai perdendo progressivamente o cabelo. E existe ainda outra causa de queda de cabelo que é muito comum, que seria o eflúvio telógeno. O que é isso? É o famoso desespero das mulheres. Então é que ela chega no consultório dizendo, doutor, do dia para a noite meu cabelo começou a cair, e está caindo muito, muito, muito. Então quando você tem uma perda de cabelo mais do que 100 fios por dia, a gente considera isso um eflúvio. É preciso que se faça uma distinção entre a queda de cabelo e a calvície. Quando o pai, o avô, os tios, muita gente na família é calvo, a pessoa tem mais chance de ser calvo também. Mas não é obrigatoriamente que ele vai ser, entendeu? Mas ele tem uma chance maior, com certeza. E no caso das mulheres, a mesma coisa. Muitas vezes a gente vê famílias onde as mulheres, várias mulheres, têm uma perda progressiva de cabelo. Então, esse também seria um androgenético. Ainda de acordo com o dermatologista, existem 2 tipos de queda de cabelo. Então você tem a alopecia androgenética, que é aquela perda de cabelo que ocorre mais comumente nos homens e nas mulheres, menos comum. E você tem o eflúvio telógeno, que é uma perda de cabelo mais aguda, que é aquela que é o famoso desespero das mulheres. O primeiro passo, depois de você notar a queda de cabelo, é procurar um dermatologista. Hoje, já existem exames para detectar o problema, como o tricograma digital. O tricograma digital é uma análise que você faz dos fios e do couro cabeludo, tá certo? Você faz uma contagem de fios e isso identificando os vários tipos de fios que a pessoa tem no couro cabeludo. Então, tanto você tem os fios anágenos, os telógenos e os fios velos, que são algumas fases de queda do cabelo. Com a quantidade de fios em cada uma dessas fases, você pode determinar se a pessoa está ou não indo para uma alopecia androgenética ou indo para um eflúvio telógeno. E isso auxilia. E as outras doenças menos comuns que causam queda de cabelo, que são mais raras, eu acho que não vou citar aqui porque senão ia demorar muito tempo. Mas ele ajuda a gente a determinar que tipo de queda a pessoa tem. Então, isso aqui é importante para a gente estabelecer e confirmar o nosso diagnóstico. Então, esse exame a gente vai fotografar os fios numa alta resolução, uma imagem aumenta muito de tamanho. Com isso você consegue determinar a quantidade de fios que estão presentes. No caso, nesse paciente aqui, você tem um aumento de fios velos, ou seja, você tem uma diminuição dos cabelos normais e o paciente está indo para uma fase de alopecia androgenética, ou seja, vai perder o cabelo, então ele tem que se tratar, porque senão ele vai ficar calvo. E a gente consegue determinar e contar a quantidade de fios que o paciente apresenta. Então, quantos fios anágenos, que são os fios em crescimento, quantos fios telógenos, que são aqueles fios que estão caindo, a quantidade de fios velos, que é o fio que está miniaturizado, ou seja, o fio diminui de tamanho. Isso é comum na alopecia androgenética. Ele vai para ter uma perda.
E como já deu para comprovar, com a ajuda da tecnologia, hoje é bem mais fácil fazer o tratamento contra a queda de cabelo. Você só consegue fazer um tratamento quando você sabe o que o paciente tem, né? Se você não conseguiu identificar pelas outras técnicas que a gente tem disponível qual é a causa de perda de cabelo nesse paciente, se você não tem um apoio, uma tecnologia, você não consegue firmar o seu diagnóstico.